conectando ao áudio e ainda não consegue ouvi-lo. Obrigada. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos em nome da Escola Superior da Advocacia, do nosso diretor-geral Isaí. Eu venho aqui cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês. E agora, inicial, né, já cumprimentar a Ana Paula, nossa presidente estadual do IBDFAN aqui em Santa Catarina, essa grande parceira, que sempre foi uma grande parceira nossa, o IBDFAN, trazendo conhecimento, e hoje, né, vindo a Ana Paula junto com a nossa querida e amada professora, doutora Maria Berenice Dias, né, que logo estará aqui conosco, gente, tá? Isso, já não se preocupem, e daqui a pouco a doutora Maria Berenice estará entrando conosco. Então, eu quero dizer a vocês da grande alegria em ver a adesão a este projeto. Esse projeto de trazer pela Escola Superior da Advocacia um debate sobre esse tema que é relativamente novo, que é a questão do uso de um protocolo específico para que a gente possa trabalhar com as questões sobre a perspectiva de gênero, algo que foi institucionalizado, que vem uma regulamentação do CNJ e que nós precisamos cada vez mais estudar, compreender e aprofundar para utilizar no nosso dia a dia, né? Aqui muitos são advogados, né, de família. Estou vendo algum gente assim. Vocês sabem que no Zoom a gente não consegue ter às vezes aquela visualização total, mas já vi aqui o Diego, nosso querido presidente aqui da comissão da Comissão de Direito de Família da Palhoça, né, Diego? Estou te vendo aqui. Obrigada, bem-vindo. Né, entre outras inúmeras pessoas que eu vi aqui, acho que eu vi a Denise Marcon também, nossa presidente, comissão aqui na OAB de Santa Catarina. Oi, não estou conseguindo abrir minha câmera, mas estou aqui vendo vocês, Estou ouvindo te vocês. ouvindo. Que bom, Denise. Assim, as nossas comissões sempre trabalham muito juntas, muito próximas, né, de todos esses assuntos. E vi aí mais alguns alunos, ex-alunos, colegas, e é isso aí, Marcelo, né? Um bom tema, é um tema bacana. E quero dizer para vocês o seguinte, compartilhar uma coisa com vocês, né? Quando a gente começou, essa ideia, esse debate do protocolo, o IBDFAN, Ana Paula vai falar um pouquinho aí, trouxe aí uma série de inovações. Quando veio esse tema, foi um dos primeiros que puxou. E aqui em Santa Catarina, a gente teve um grupo de pessoas que faz parte desse núcleo que está estruturando esse curso. Aqui também estou vendo a Gabriela, Andréa, Gabriela, te vi aqui agora, tudo bem? Vai ser uma das nossas palestrantes, seja bem-vinda aqui a nossa Escola Superior, né, da Advocacia para trabalhar este tema. E quando ele começou a ser trabalhado, pesquisado, a gente já tem duas edições de livros aqui publicados no nosso estado sobre esse estudo, sobre protocolo. Então é uma grande alegria hoje ver materializado este curso aqui. A gente já tinha tido aulas sobre este assunto no ano passado, no ano anterior, nós tivemos um encontro ou outro, mas agora um curso um pouquinho mais estruturado. Então, quero agradecer a Ana Paula pela parceria, ter topado de imediato. A gente recebeu quando a gente fez o pedido para ajudar na organização desse curso, e a Gabriela. Já sinto também que eu acho que ela não está aqui agora, porque a Gabriela dá aula quarta-feira à noite na graduação. Então, ela não pode estar nesse momento conosco, mas também foi uma grande parceira nisso tudo. E já, sem maiores delongas, passo a palavra à Ana Paula para que faça aí um oi, introdução e já siga aí no tema. Obrigada, Lu. Boa noite a todos e todas. É, Faço das palavras da Luciana as minhas. Nós temos uma longa jornada de advocacia, mas temos uma longa jornada também de amizade e de construção dentro dessa OAB. Então, é um orgulho imenso fazer parte desse curso, tanto como coordenadora, mas como professora, pela iniciativa da ESA e apoio do IBDFAN. Olha, E a nós Maria Berenice entrou ali, Ana. Oi, Dá um Berê, oi. muito bem-vinda. Que alegria, que coisa boa.
Seja muito bem-vinda, Maria Berenice. Já só interrompendo, Ana, só para te dar um oi, só para a gente não deixar passar, porque as janelinhas do Zoom aqui são capciosas com a gente. Muito obrigada por estar aqui conosco de novo. Olha que Professor, evento que você de Santa Catarina. Evento, né, que são maravilhosos. Evento sobre esse tema eu tinha que estar, né? Mesmo que eu acabei de sair do a outra entrando nessa. então, Berê, que prazer imenso te ter. E, professora, então, a palavra já já vai ser sua. Eu ia me antecipar, nós estávamos comunicando o pessoal que você estava em outro evento e que chegaria. E a gente sabe o quanto isso é cansativo vir, mas a palavra vai ser tua já já. Só estou terminando de cumprimentar o pessoal, dizer que eu estou muito honrada e muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Então, quero agradecer a todos, dizer que o IBDFAN, tanto o IBDFAN nacional, né, fez, tomou a iniciativa de iniciar a comissão de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, da qual eu sou presidente, mas o IBDFAN de Santa Catarina foi o primeiro também a encampar o tema. Então, nós, com apoio da OAB, obviamente, nós pensamos nessa comissão, iniciamos, foi a primeira comissão do Brasil de protocolo para julgamento, e o IBDFAN Nacional também aderiu à ideia, e nós estamos muito felizes com o curso de peso, com pessoas tão renomadas, e mais, Berenice, que eu estou muito feliz, porque é o terceiro curso que nós fizemos já, o primeiro nós duas estávamos juntas também, é que eu vejo muitos homens aqui hoje. Então, nós temos aí já um movimento. Inicialmente, nós víamos as colegas mulheres, advogadas, magistradas, enfim, operadores do direito, e hoje a gente vê os homens aqui. Então, Luciana, eu quero te agradecer imensamente por abrir essa porta de novo, sempre em parceria com o IBDFAN. Doutora Maria Berenice, muito obrigada mais uma vez. E vamos dar sequência aqui, que eu imagino que o teu tempo também esteja curto, para que depois eu possa falar. Então, muito obrigada, a palavra é sua. Gente amada, eu tinha que estar aqui. Porque não pensem que é coincidência. Então, a Paula é presidente da Comissão Nacional. Não, mas ela é presidente da Comissão Nacional porque foi Santa Catarina que começou com isso, a primeira comissão. Aí eu disse, Rodrigo, nós temos que criar a comissão. A Paula já me avisou que criou, eu achei fantástica a ideia, né? E ela tem que ser a presidente nacional. E que já tem comissões em quantos estados? Quase todos, ou todos. Eu acho isso muito significativo. Porque o protocolo, gente, foi a manifestação do CNJ mais significativa até hoje. Baixa resolução, provimentos, quembal, nada é mais significativo do que isso. Por quê? Em primeiro lugar, a justiça se deu conta de que a justiça está mal, que a justiça não está enxergando a realidade da vida como ela é, não está percebendo, né, essas desequilíbrios que, gente, ainda existe na nossa sociedade. Que é a tal da igualdade constitucional, maravilhoso, enfim. As mulheres estão entrando no mercado de trabalho, né? E tal, não tem que isso, não tem que aquilo, porque agora está todo mundo igual. Não é isso que a justiça diz. A justiça, aquela figura da justiça cega, que eu detesto, em termos de questão de gênero, é verdade. É isso que a justiça é, cega. Então, precisou o CNJ fazer um instrumento fantástico, uma ferramenta perfeita e, mais, uma ferramenta cujo respeito é vinculativo, é obrigatório. Tanto que foi criada uma comissão para dar efetividade, criar um comitê, fazer juiz estudar, fazer curso, cursinho, só que a gente sabe, juiz não frequenta curso, não assiste, não vai a congresso, são raras as exceções que isso acontece. E o protocolo
que é do ano de 2022, cuja efetividade foi imposta em 2023, ainda é absolutamente desconhecido. É desconhecido ainda por um número injustificável de profissionais do direito, que eu acho inadmissível. Sabe? Não é possível alguém advogar, por exemplo, no âmbito familiarista, sem atentar ao protocolo. Não tem como. E eu sempre digo assim, e não dá para também advogar nessa área sem ser sócio de BDF. Acho que é uma grande responsabilidade. Até porque nós temos isso, nós temos comissões temáticas, sabe, envolvendo gente de todo o Brasil, sobre todos os assuntos. Sabe, o que, que nós temos que fazer para atender aquilo que nós nos prometemos a fazer quando entramos na faculdade, sabe, quando abrimos um escritório, sabe, procurar encontrar uma resposta justa. Então, assim, cabe a nós nos qualificarmos para fazer isso. Não tem outra saída, não tem outra saída. E esta é uma responsabilidade nossa. Ninguém vai mudar a justiça se não formos nós advogados. Como? Porque até hoje todos esses avanços que todo mundo canta e proclama, a justiça maravilhosa, a justiça do Brasil, é isso. Reconhece o direito aqui, direitos homossexuais, acabou de admitir agora, essa semana, a aplicação da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos, masculinos, enfim. Está bem? Mas esse mérito se deve a quem foi bater nas portas do judiciário, trazendo, criando, inventando, com a Constituição embaixo do braço, princípios, enfim, convenções internacionais. E com relação ao protocolo, gente, continua sendo a nossa responsabilidade de fazê-la eficiente, garantir a sua eficácia. Então, não tem como nós não invocarmos nos processos, justificar o porquê que, neste caso, temos que atentar a essa questão, porque os juízes são obrigados a enfrentar, sob pena de recorrer e pedir a nulidade do processo, ele não julgou, esse é um dos fundamentos do pedido. Né? E tem vinculativo. E até acho que foi ontem que me disseram que teve juiz que disse, na minha vara não existe protocolo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, mais uma vez, gente, vamos abraçar mais essa, porque é um grande compromisso. Porque, assim, ó, vamos, às vezes, um pouco assim, sermos honestos, que acabamos nos acomodando com algumas situações absolutamente descabidas, absolutamente desigualitárias. E fica bem. Parece que a gente até ganhou, até avançou. Só que não. Sabe? Vejam, eu vou trazer um exemplo que agora, como eu estou atualizando o livro da Maria de Alimentos, sabe? E está mais perto essa matéria. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, na DPF 591, 2024, cujo relator é o Zanin, um criminalista, o que ele disse? Que a ação de alimentos é de menor complexidade e que então não precisa ter advogado. Quem é que não tem advogado, gente? Será que é o pai que não quer pagar alimentos? Ou será que é a mãe que não tem nem como manter o filho, tá? E vai ter que ir lá e é isso. Ninguém disse nada, nós, sabe? Sabe? Não precisava ter ido para a rua falando nisso. Não, o que é isso? Não pode. Tá? Eu não vi um comentário, eu não vi uma crítica, eu não vi nada a respeito disso. Né? E tem outras coisas que a gente quando assim, quanto isto é desequilibrado. Vejam, mesmo contrário à lei, é isso que me surpreende de vez em quando a nossa inércia. A lei de alimentos, no artigo 4, diz com todas as letras. Ao despachar o inicial, o juiz fixa alimentos.
alimentos provisórios, né? É uma tutela cautelar, cuja eficácia é imediata, né? Basta olhar lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que é. O que os juízes dizem e o que nós acabamos nos conformando. Ele vai vigorar a partir da data da citação. Não! Quanto tempo você pode levar, quanto tempo ele pode estar fugido do seu oficial de justiça? E ainda mais, manda pagar 5 dias depois de vencido o mês. Então, esta criança fica sem comer durante mais de 30 dias, em um período que antes havia a mora, e que levou a mãe a entrar com alimentos, e isso, e até na Defensoria Pública, às vezes, conseguia ação. E ali não fala nada, mas tem um dispositivo lá, o legado de alimentos, que alimentos sem alimentos, artigo 1928, que diz que a obrigação alimentar deve ser paga no começo de cada período. Nós nunca invocamos isso nos alimentos. Não existe dos alimentos uma regra expressa. No dia que a gente vai usar, e isso é o que cabe dentro do arcabouço, não temos que ter esses outros dispositivos, e parece que está tudo bem. Aí eles não pagam alimentos. Aí a mãe tem que entrar com a execução, né? Não paga. E a ação vai, que a gente sabe que demora, que eu não sei nem por que demora, que não tem um mecanismo mais ágil, e lá pelas 40, o pai começa com o filho. Tu tem que vir morar comigo, porque a tua mãe quer me botar na cadeia. Tu vem morar comigo que te dou tudo. Agora que tu fez 16 anos e tal, pepepé, pereré, ou antes, então vem morar comigo. No momento que vai morar com o pai, o momento que completa 16 anos, é ele que tem que vir pessoalmente no processo, o que o filho faz? Chega e desiste da ação. E a mãe, que cumpriu uma obrigação que não é só dela. Ela não tem que sustentar sozinha o filho. E se o pai não paga, quem paga tudo é ela. Então, o que ela está cobrando, sabe? Ela tem que ser ressarcida, porque aquilo ela devia para o filho, ele não pagou, ela que manteve. Não sei por que cargas d'água não se reconhece a subrogação. Por que esse processo não pode seguir, tendo como credora a mulher? Porque o crédito que se transferiu para ela é do filho, mas... Só que não. Aí, quando a gente pede isso, não, isso não cabe, tem que entrar com uma ação de cobrança lá na vara civil. Vocês não pagam sob ameaça de prisão, imagina uma ação lá que vai ter, assim, sob penhora, penhora do quê? Não tem o que penhorar, enfim, e tal. Vou trazer mais um exemplo. Obrigação dos avós. O que a lei diz? Que quando, no artigo 1698, né? Quando o obrigado não tem condições de pagar, a obrigação se transfere ao seu ascendente. Quem é o ascendente é o avô. Isso é o que está na lei, gente. O que disse a jurisprudência? Não. Tem que ser o pai e a mãe. Tem que o pai não ter condições e a mãe também não tem condições. Se a mãe tem condições, se a mãe está trabalhando, então, por mais dinheiro que o avô tenha, não existe obrigação dos avós. E veja, essa mulher está sozinha, com os filhos, tendo que trabalhar, é óbvio, porque é o que tem que comer, dar de comida para os filhos, sabe? E a inércia do ex-marido não transfere como a lei manda para o descendente. E parece que está tudo bem. Olhem os alimentos entre cônjuges e companheiros. A lei em nenhum momento estabelece um termo final. O que a jurisprudência se consolidou? Que os alimentos são excepcionais e transitórios. E o juiz, num exercício de futurologia, diz, olha, em 6 meses tu vai ter que arranjar emprego. Não, mas pera lá, eu estou há 20 anos fora do mercado de trabalho, cuidando de cada um, mas tu vai ter que te virar. Não, então tá, 1 ano, 2 anos, e deu. Este processo que eu falei ontem com o desembargador, ele nunca tinha ouvido falar
em protocolo, a mulher tem 66 anos. É doente, tem o braço todo ruim. Quando casaram, ficou aquele velho modelão. Houve uma combinação. Por consenso, por coacta, foi isso. O homem trabalha e a mulher cuida da casa e dos filhos. Ela cumpriu a função dela. Quando se separaram, até ele ficou pagando alimentos para ela. E depois de 10 anos que ele pagava alimentos, ele pediu exoneração da obrigação de alimentos. Então, qual foi a resposta do tribunal? Disse, não, mas durante esse período, essa mulher não procurou emprego, ela não procurou se inserir no mercado de trabalho, a doença dela está escrito no laudo, ela é doente, tem vários, mas nenhuma diz que ela é incapacitante para o trabalho. Eu disse, gente, mas não foi isso que ela combinou. Ela não tinha que procurar. Então, vocês estão julgando a mulher e estão condenando a mulher. E tiraram os alimentos dela. Tiraram os alimentos dela. Sabe? Então, assim, ó, vocês se dão conta, assim, quando essas questões, sabe, da órbita da conjugalidade, né, se refletem nos direitos e nas obrigações, principalmente quando tem filhos no meio, essa questão da convivência, olha o que os juízes fazem. Ah, não, convivência é assim. O nome compartilhada, né, eu não sei por que guarda, porque ninguém é objeto, está guardado, é compartilhada. Então, tanto os juízes fazem como a gente faz no escritório da gente. Então, assim, fica com a mãe, a guarda é compartilhada, mas a base de residência é a casa da mãe, que a lei nem determina isso. Para minha criança tem 2 casas, né? A lei permite, o Código Civil, lá no artigo 71. Bota esse caso também, por favor, no fundo. Mais de um domicílio, mais de uma residência. Ah, mas isso dá um certo poder, normalmente, para a mãe. Então, ela fica dona do filho. E o pai, para fora dos horários combinados, e ele tem que pedir para ela para deixar ela levar no aniversário da bisavó, casamento de um parente. Não está na convenção, não faço isso. Então, esse tal de compartilhamento, que é um dever decorrente do poder familiar, nem precisava ter isso. Tá? Vejam que a legislação, apesar da Constituição, do Código Civil, do ECA, dizer que é obrigação de ambos, os cuidados disso, daquilo com o filho, a lei permite, e os juízes aceitam, que um deles, normalmente o pai, né, abra mão da guarda do filho, imotivadamente. Então, eu posso abrir mão desse compromisso? Não quero. Deixa tudo para a mãe. E o que isso significa, né, além do descumprimento dos deveres parentais, e que está comprovado que, bom, os filhos precisam da convivência de ambos, parece bom desenvolver. As ciências psicossociais já mais do que comprovaram isso. E, assim, o que sempre se faz? Até nós fizemos isso no escritório. Os juízes, então, já tem um tabelão, não é? Está tudo ali pronto. Tá? Então, assim, guarda compartilhada, base da residência na casa da mãe, fim de semana alternados com o pai, olhe lá, um pernoite, enfim. O que é isso, gente? O que é isso, a não ser, no fundo, guardas unilaterais sucessivas? Então, durante 15 dias, todos os encargos parentais, todos ficam com a mãe. Aí, quando se vai no final de semana com o pai, é McDonald's, e deu. E este abrir mão da convivência não gera nenhuma consequência, sabe? Ele não tem nem o dever de indenizar aquela pessoa para quem ele passou o encargo que era dele também, que era de cuidar. Eu acho que essa mulher precisava ser indenizada, porque ela está fazendo um trabalho sozinha que não é só dela. Um desgaste emocional, profissional, né? De consequência econômico, sabe? Social, porque ela tem que ser esse grande eletrodoméstico que as mulheres, né? Nós acabamos nos tornando isso, e nós temos que dar conta de tudo, ainda temos que ficar sempre, né? Malhadas, frescas, orvalhadas, enfim, sabe? E eles nada. Não, mas como que eu vou pagar para ela cuidar dos filhos delas? Não. Quem tem que cuidar dos filhos são os dois. Se a tua parte tu não faz, tu tem que pagar quem faça. Porque se tu
não quer limpar a tua casa, tu contrata uma faxineira, tu tem que pagar. Ah, se tu quiser música numa festa tua, tu vai ter que contratar alguém que bote lá música e tu vai ter que pagar. Tá? Mas isso parece assim, nunca passou pela cabeça de ninguém. Mas esta é a realidade da vida. Nós não podemos assim, ó, permitir que exista os encargos dos filhos, por exemplo, é um exercício, sabe, voluntário dos pais. Não, hoje eu não posso, não quero, esse final de semana eu não vou estar. Mas só que ele é obrigatório com relação às mães. É coacto, então aí também não tem igualdade. Se o pai não vai dizer, não, é fim de semana dele e ele não pega, ele diz, não vou pegar. A mãe diz, não, mas eu combinei, eu tenho uma viagem, aproveitei para marcar um curso. Se o problema é teu, tu te vira. E isso nada tem reflexo, e parece que isso ninguém enxerga. Então, assim, acho que estas verdades têm que ser escancaradas no Poder Judiciário. Chega de repetir aquele modelo, sabe, que era tão naturalizado, de que mulheres, todos os encargos estão dela, e ele só tem que prover a manutenção do lar, e quando se separa, ele paga alimentos, e ela continua com tudo, e está tudo bem. Sabe? Então, nós só podemos provocar uma mudança se nós invocarmos o protocolo, que veio para isso. Vocês vão assistir a palestra do Cambi, que trata, né, essa matéria como ninguém, que tem um livro fantástico sobre isso, e é a ferramenta ideal. Então, o que eu deixo aqui para vocês é isso. Vamos assumir essa responsabilidade. O protocolo só vai ter eficácia se nós buscarmos isso, conhecermos o protocolo, estudarmos o protocolo e invocarmos nos nossos processos e recorrermos quando o juiz não faz nenhuma referência com relação a isso. Agora eu quero ouvir a Ana Paula. Berenice, querida, quero agradecer pelo teu tempo, pelas tuas palavras e pelas tuas contribuições. Eu realmente tenho pouco a falar depois. Nós temos aí um curso extenso, longo, mas de forma breve e objetiva, direta, você nos trouxe inúmeras ideias de como aplicar o protocolo e a importância dele. E não tinha maneira melhor de começarmos esse curso para que as pessoas entendam o que é o protocolo na vida prática, nas questões de gênero, mas dentro dos nossos tribunais, né? Para onde vamos, então, quais são as questões que nós podemos abordar? Porque certamente eu tenho ouvido isso de muitos colegas e certamente você também, mas onde está escrito no protocolo? Qual é a regra? Qual é o artigo do protocolo que eu aplico? E aí a gente tem que dizer, o protocolo é uma norma de conduta, é obrigatória, exatamente o que você me disse para todos aqui. É obrigatório e lá nós temos que utilizar essa lente, né? Um olhar exatamente para a situação, não é a letra fria da lei. Não é isso que a gente está dizendo, olha, os alimentos estão na proporção, obedecem à proporcionalidade, obedecem à necessidade, à possibilidade. Se fosse assim, estava fácil. Realmente, aí nós vamos concordar que nossas instâncias superiores, nossos tribunais estão trazendo a ideia de que discutir alimentos é uma questão simples. E não é. Discutir alimentos envolve, como você bem disse, a economia do cuidado. Se alguém não faz o meu trabalho como mãe ou como pai, outra pessoa vai fazer, e certamente é o genitor ou a genitora. Principalmente no caso do protocolo, são as mulheres. Assim como cuidar dos enfermos, assim como cuidar dos idosos, do sogro e da sogra que moram junto, e que essas mulheres não são remuneradas. Assim como saiu essa decisão, o IBDFA até publicou, essa semana, eu fiz um comentário, tá no meu material que eu vou colocar, sobre uma relação, um casamento que durou 50 anos e que a esposa trabalhava no consultório médico. E usava uniforme, trabalhava como secretária, e todos a conheciam como secretária, mas nunca foi remunerada para isso. Porque era uma continuidade, uma extensão da casa dela.
Então, sendo esposa e fazendo um trabalho para ela não tinha o direito na concepção dele, e talvez de subordinação, de ser remunerada. Então, acabou o casamento, depois de 50 anos trabalhando num consultório médico, ela não tinha carteira de trabalho, não tinha INSS, saiu sem nada. E aí a Justiça do Trabalho reconheceu então aquele vínculo, lógico, porque tinha subordinação, logicamente, porque tinham todos os pressupostos de uma relação de trabalho, mas trouxe o protocolo para fins de, olha, é reconhecimento, a mulher vai fazer a parte que é dela no casamento, o homem faz a sua, é uma divisão de tarefas igualitária. Então, pela primeira vez, a gente começa a entender o protocolo em diversas situações. Temos decisões fora um pouco do direito de família e sucessões, mas que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, como de cuidadoras, e filhas que têm direito a receber um pouco mais na herança ou são remuneradas porque passaram cuidando dos pais. E aí as outras irmãs e os irmãos não querem cuidar, não, isso é coisa de mulher. Então aquela filha mais nova que ficou em casa fica cuidando dos pais até o final, não se inserem no mercado de trabalho. E aí na hora de dividir as dívidas daquele pai do falecido, daquela mãe, se partilha da mesma forma. Então, olha que interessante as questões que o protocolo começa a nos trazer, né? Então, na prática, nós começamos a trabalhar justamente com essa possibilidade. E eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela para a gente trazer uma ideia do protocolo mais real. Como é que ele está hoje sendo utilizado nos nossos tribunais? Vamos ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver aqui. Tá ok? Vocês estão vendo? Agora sim. Tá passando? Então vamos lá, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é essa ferramenta que a Berenice muito bem falou para enfrentamento da violência contra a mulher nas ações de família, aqui especificamente nas ações de família. Mas como a gente falou, e seguindo aqui a tua linha, né, Berenice, até uma dos nossos alunos, nossos colegas aqui colocou o seguinte: quando você trouxe a ideia de que a mulher permanece cuidando dos filhos e que pagando todas as contas, e você trouxe a questão dos alimentos, alguém disse sim, as mulheres estão endividadas. Gente, no Brasil, estatisticamente, a cada 9 de 10 mães solos estão endividadas. E 41% destas mulheres recebem menos do que um salário mínimo. Então, são fatos, estatística. Eu gosto de trabalhar com estatística. Então, quando a gente vai entrar com essa ação de alimentos e pedir essa demora, né, Berê? Então, as crianças não comem até lá e tudo bem, a gente dá um jeito, os homens não dão, mas as mulheres dão, as questões de gênero estão aí para serem trabalhadas em razão disso. Quer dizer que para eu fazer isso, primeiro eu vou abrir mão de trabalho, eu vou me entrar numa jornada de trabalho tripla. Segundo, eu vou me endividar, não tenho a menor possibilidade de não estar endividada. E essa é a regra do nosso dia a dia no Brasil. No Brasil, que a gente sabe, Berê é do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Catarina, o sul do país tem uma condição diferenciada, o sudeste também, mas o restante do nosso país, essa questão do registro dos filhos, das crianças invisíveis que você tanto tratou, né, dos alimentos, é gravíssima. Então, o protocolo precisa estar presente. A gente precisa ver nas nossas decisões. Por quê? Porque a gente não quer que tudo permaneça igual. A igualdade constitucional não é real. A gente precisa aprender, na prática, a ter uma comunicação jurídica, o quê? Mais respeitosa, mais equilibrada, mais equânime entre as partes. E aí eu começo trazendo algumas coisas, né, como lá atrás, uma decisão de 2019, para ver, recente, ainda recente, mas traz a ideia de igualdade, ó, entendimento dominante de que há isonomia conjugal. E, portanto, neste caso, não foram concedidos alimentos para aquela mulher, para aquela mãe, porque hoje em dia há essa igualdade, né? Mas será que há essa igualdade? Será? Se no nosso país as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, a gente tem aí o portal ó, de 2024, que é o relatório de transparência salarial no Brasil. Então, se as mulheres recebem muito menos e se há uma disparidade imensa de salário entre elas, é óbvio que o protocolo precisa entrar.
nas nossas ações, nos nossos pedidos, e é óbvio que ele precisa ser apreciado. E como muito bem disse a Berenice, se não for apreciado, cabe embargo de declaração por omissão, cabe recurso, cabe. Os nossos pedidos estão ali, precisam ser apreciados, um a um, qualquer que seja. Então, aqui, a diferença salarial por escolaridade, isso é muito interessante. Quanto mais qualificada aquela mulher, um MBA, uma pós-graduação, uma formação, maior é a diferença salarial. Quer dizer, eu, Ana Paula, quanto mais estudar, mais diferença salarial, ou menos vou conseguir ganhar em comparação com o que o meu marido, que tem a mesma qualificação que eu tenho, vai ganhar. E aí, na hora de estabelecer alimentos, a gente diz o seguinte: ah, mas a mulher tem MBA, a esposa tem MBA, tem mestrado e tem doutorado, tal qual o marido. Estatisticamente, ela vai receber 42,49% menos do que o marido dela, tendo exatamente a mesma qualificação. E, obviamente, com a sobrecarga da maternidade, com a sobrecarga do cuidado do lar, da organização, do trabalho mental, né? Porque o trabalho mental o homem não tem, o almoço da casa, o leve e busca, a mochila, as atividades extras. E aí, nesta sequência, assim, vou passar rapidamente, a gente tinha lá atrás aquela súmula 380 do STF, né? Então, por que esse protocolo? Ah, porque aí a gente começava a fazer a dissolução com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Opa! A gente dividiu o que é nada, porque as mulheres naquela época trabalhavam, cuidavam dos filhos, da sua prole, e o marido era o provedor. Não, mas a gente evoluiu. Já vamos partilhar pelo esforço comum. Então, os avanços eles são pequenos, né? Depois a lei de regulamentação da união estável, que foi chamada de lei piranha. Afinal de contas, a gente estava reconhecendo o direito daquelas mulheres, então as questões de gênero aqui trazidos e com o nome gentil, que é a lei piranha, né? Ó, o fim do casamento à moda antiga, e aqui tem uma crítica, isso aqui é uma foto do jornal da época, que é o José Saulo Pereira Ramos, que era advogado, foi consultor da República e ministro da Justiça, ele fez questão de dizer que essa lei ela apoiava a cafetinagem para os conviventes e por aí vai. Então, que caminhar, né? Que caminhar. No momento em que a gente está trazendo o protocolo, eu vou fazer uma ressalva aqui: o nosso estado de Santa Catarina aumentou a violência doméstica contra a mulher em 28%, de novo trazendo estatística. Então, ao passo, a gente dá um passo para frente e desce para trás. Por isso que é importante discutir o protocolo. Como é que a violência doméstica aumenta e, portanto, o impacto na análise dos nossos processos e, portanto, o uso do protocolo para quê? Para respeitar a vítima, para que ela não tenha que comparecer em audiência. Ah, mas tem lei que não é cumprida, então a gente precisa trazer o protocolo para trazer um olhar mais humano. Ah, vai aparecer na audiência de instrução do marido que batia. É óbvio que ela não vai falar a verdade, né? Ou numa ação anulatória. Então, assim, vamos trazer os fatos reais e vamos trazer o protocolo para ter um cuidado melhor. E aí, pensando nessas decisões, né, Berenice, o STJ completou 35 anos e dos 103 ministros que passaram pela corte, a gente tinha 9 mulheres. Então, o que esperar dessas decisões? Qual é o olhar que se aplicava nessas decisões? Obviamente que o olhar masculino, sem o protocolo, sem o cuidado da lente, né? E as questões da violência doméstica também, que a cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência. Aqui eu gosto de destacar, eu sou chata, estudiosa de estatística, então, por que que eu quero trazer? Porque isso vai impactar na guarda compartilhada, isso vai impactar na questão dos alimentos, na questão da partilha de bens, nas anulatórias. Pensem comigo, se a gente tem aqui uma violência doméstica. E que, se vocês olharem, o que está em amarelinho são as mulheres solteiras ou casadas que não tenham filhos. Então, olha como elas sofrem e todo tipo de violência. No entanto, a linha roxa são as que têm filhos. Isso quer dizer que se eu tenho filho, eu tenho 30% de chance a mais de sofrer violência doméstica. Todos os tipos de violência, estatisticamente, são muito maiores com relação àquelas mulheres que têm filhos. E, portanto, na frente dos filhos, na presença dos filhos ou dentro de casa, a violência também acontece contra as crianças, né? Então vamos lá, nossa Constituinte atual, como é que está organizada? 512 parlamentares, 26 mulheres.
Estamos bem, né? Estamos muito bem, considerando que a Berenice era a única mulher do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Estamos evoluindo devagar e sempre. É, e pensando nisso, temos aí o nosso protocolo. E qual é a ideia, qual é a recomendação desse nosso protocolo? Ele vem da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que lá atrás já pregava isso e que nós demoramos muito para aplicar, que é conceder uma célere julgamento ao processo, principalmente criminal, em razão da lei Maria da Penha, da vítima Maria da Penha na época, que levou anos para ser julgado. Investigação séria, imparcial, gente, absolutamente, tudo que está na lei, né? A gente não precisava dizer o que já está dito. Mas como tem as questões de gênero, a gente precisa reforçar. Então, assim, ó, assegurar à vítima uma adequada reparação simbólica e material. E aí, gente, vou fazer uma ressalva bem importante. Nas questões de protocolo, nós podemos utilizar para indenização da vítima de violência dentro do direito de família, da vítima de violência processual, que nós vemos todo dia, da vítima de violência patrimonial. Então, antes, nós ficávamos no escuro, embora tivéssemos as ações criminais cabíveis, nós não tínhamos o protocolo para nos dar sustentação. Então, hoje temos, né? Então, ó, processo de reforma que evite a tolerância estatal, tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Então, a gente tem que trazer todas essas diretrizes agora para os nossos julgamentos do processo, dos nossas ações e dos nossos encaminhamentos. Mas daí, gente, vale lembrar que quando a gente começa a aplicar o protocolo, ele não é só no processo. Ele é na orientação daquele cliente homem que chega no nosso escritório e que paga o mínimo de pensão e que quer reduzir ainda a pensão. Ou então, se aumentou a convivência, e aí, concordo com você, Berenice, que domicílio base o quê? Que convivência e guarda? A guarda por si só já outorga direitos a um e outro, não precisava discutir guarda, convivência e domicílio base. E aí vira uma salada. Mas quando ele chega lá, a gente já tem que dizer, olha, isso não é possível. Você não vai reduzir. Que a gente tenha esse olhar, essa consciência, que a gente não aceite esses pedidos enquanto advogados, sem um olhar mais humanizado, né? Então, vamos lá, segundo o protocolo, né, no que diz respeito ao trabalho no Brasil, por que que ele é bem importante para a nossa área de família? Por quê? As mulheres, em geral, trabalham muito mais nos afazeres domésticos e maternos, quando não em todos, né? Por outro lado, os homens ocupam as posições mais altas e os cargos mais remunerados. Portanto, nós temos que equilibrar isso na relação, de convivência com os filhos, de guarda de alimentos e levando tudo isso em consideração. Há uma dependência financeira da mulher. Ah, mas só existe alimentos transitórios agora por 2 anos. A gente chegou a essa conclusão, né? O Brasil aqui chegou à conclusão de que mulher não importa. Mulher, o marido não é aposentadoria. Vi várias decisões nesse sentido. Não importa se você viveu 50 anos, 40 anos trabalhando, não importa a idade que tem. Então, o protocolo tem sido aplicado e eu vou trazer algumas boas decisões nesse sentido. Quanto à política, as mulheres também estão subrepresentadas. Então, o que que acontece? Não tem pauta. Elas não trazem essas pautas de discussão que o protocolo está trazendo. Essas questões eram veladas, eram silenciosas. Ah, mas mãe é quem cria. Mãe é quem cuida. A quem beneficia esse discurso? Qual é a vantagem da mãe criar, a mãe cuidar? Pai e mãe é quem cria e cuida. E é isso que a gente tem que tentar aplicar com o protocolo. Se não cuida, paga, como muito bem ressaltou a Berenice. Então, sendo excluídas desse meio, elas perdem a chance de dar ênfase nessas pautas e não melhoram essas condições, né? E por aí a gente vai. Falando sobre isso, ó, pensão e nessa linha, essa decisão eu adoro colar, eu faço isso em todas as aulas porque eu acho muito interessante. ESCOGE não é órgão previdenciário, por isso não tem dever de pagar benefícios relacionados à saúde. Ora, a vida inteira viveu com um plano de saúde do marido. Com 65 anos, se eu tiver que apresentar um plano de saúde, contratar um plano de saúde, eu, mulher, com 65 anos, que nunca trabalhei, eu não consigo pagar um plano de saúde. E eu tive um padrão de vida a vida inteira, então como é que faz, né? Então, são essas diferenças que a gente precisa trazer.
E qual é a missão, então, dos magistrados e magistradas? Tomar consciência da existência desses estereótipos. É para isso que a gente está aqui. É para isso que nós estamos trabalhando. É para que as nossas petições venham bem fundamentadas, porque somos nós que mudamos as decisões. Então, os magistrados vão tomar consciência quando nós reiterarmos, quando nós aprendermos a colocar. Identificar em casos concretos, refletir quais são os prejuízos, gente, da não aplicação do protocolo, que são inúmeros, em casos onde há as questões de gênero e vulnerabilidade, e que vamos combinar que no direito de família são quase todos, né? E quais são as intersecções, quais são os marcadores sociais, porque a gente também tem que lembrar que tem vários estereótipos femininos. Não são só as mulheres, né? Nós temos uma gama imensa, que depois a doutora Gabriela vai trazer isso com bastante propriedade. Então, as mulheres que sofrem violência por parte de pessoas desconhecidas, mas que a grande parte são vítimas da sua família. Então, reconhecer isso, qualquer tipo de violência. E aí a gente começa a trazer aqui o protocolo para a prática, o que eu acho que é muito importante. Nesse caso, tinha uma ofensa muito clara do advogado contra a mãe do autor, dizendo que ela era uma prostituta, que ela se relacionava com vários homens, inclusive homens da família, com o objetivo de desqualificação dessa mãe, desse autor. E aí, com muita propriedade, a ministra Nancy Andrighi faz uma ressalva e pede para que ele se desculpe e tire, então, das decisões e dos seus pedidos qualquer menção de desqualificação, com base no protocolo, sob pena de responsabilidade civil, responsabilização civil. E isso, gente, nas nossas petições, nas petições que chegam, onde nós contestamos, nas nossas ações, nós precisamos trazer. Nós precisamos apontar, olha, eu não aceito que se refira à minha cliente desta maneira. Né? Eu quero a responsabilidade, oficia OAB. Então, nós precisamos fazer o nosso trabalho, nós precisamos trazer. Então, aqui é a mesma situação, né, que mantinha relações e que, portanto, não tinha como afirmar a paternidade. Ora, se tem dúvida da paternidade, faz o teste de paternidade. Não importa, ninguém perguntou para aquele pai se ele se relacionou sexualmente com 40 pessoas antes dela no mesmo final de semana, porque pouco importa. Mas com relação à mulher, para desqualificá-la, isso foi trazido no processo, né? Então, ó, esse tipo de colocação, como muito bem falou a ministra, nada mais revela do que ofensas gratuitas que são resquícios de um discurso odioso, sexista, machista, misógino, que não pode receber mais nenhum beneplácito, que não pode possuir mais nenhum espaço na sociedade. Conseguimos respirar, começamos a respirar dentro do processo. Tá aí o nosso protocolo para ser aplicado. Mas o que que nós estamos enfrentando, afinal? Violência sexual, violência física, violência psicológica, mas pela primeira vez, talvez, com um pouco mais de afinco, a violência patrimonial seja olhada, a processual seja olhada. Porque essas práticas opressoras, por vezes, são veladas, não se vê, ou não se discute. E aí tinha aquele velho ditado, entre marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, e hoje a gente sabe. Mas essas são as violências visíveis. Há pouco tempo atrás eu tive uma cliente que me procurou, super conceituada pela USP, mestrado, doutorado, assinou uma dissolução de união estável da noite para o dia, sem ler, confiando naquele parceiro, a véspera de defesa de tese de doutorado e um patrimônio considerável, e no dia seguinte ela me procurou, me mandou, eu disse, me mandou a dissolução, a escritura, eu falei, mas você abriu mão de tudo. E foi uma escritura pública. Que chance temos nós agora de entrar com uma ação anulatória? Então, aí ela me traz um quadro, assim, de mensagens de violência, de perseguição, de coação num período em que ela estava defendendo a tese de mestrado, em que ela estava envolvida emocionalmente com essas questões, em que ela queria assinar confiando que ele estava fazendo a coisa certa. E aí, como que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos tentar trazer o protocolo. Mas para ver como essas violências nem sempre são claras, né? E aí a questão da obrigatoriedade, que a Berenice já falou. Ele é obrigatório, a aplicação é obrigatória para todo o Poder Judiciário Nacional. Não dá para dizer que não, na minha vara eu não aplico.
No meu tribunal eu não aplico, na minha Câmara eu não aplico, né? As resoluções do CNJ, elas possuem o quê, gente? Status de ato normativo primário. Então não tem a menor possibilidade de. É lei, tem validade de lei. Então ninguém aqui entra com uma ação sem recolher custas. É regra? Não, não, mas só um pouquinho. Essa regra eu posso pensar, já que o CNJ, né, o protocolo. Não, é regra. Então, se porventura a gente entrar com os embargos de declaração, entrar com um agravo, sob o fundamento de que os pedidos do protocolo para julgamento não foram analisados, não pode vir uma decisão nesse sentido. Tem que vir uma decisão de. Pode negar o meu pedido, mas tem que justificar, né? É meio convocatório aos integrantes do Poder Judiciário. E quais são as recomendações, então? Isso que nós já discutimos, identificar estereótipos, né? Refletir sobre os prejuízos e dar sequência. Mas aí, para a gente começar a já se encaminhar para o final e analisar o impacto disso no direito das famílias, como muito bem falou a Berenice, trabalho doméstico invisível. Aqui, gente, nós temos uma gama imensa de discussões para trazer o protocolo. Das diversas, mais variadas situações das mães, né? Das questões de gênero dentro de um núcleo familiar. A questão da sobrecarga materna. O CAMB muito bem traz fundamenta suas decisões com base no trabalho doméstico invisível, na sobrecarga materna. Vocês têm a chance de ter aula com ele, ele é maravilhoso, ele traz todas as questões filosóficas, né, Berenice? Ele vai a fundo nisso. Ele traz a questão do capital investido na maternidade, quer dizer, que preço tem isso? Eu abro mão da minha vida profissional, eu abro mão do meu tempo. Quanto custa isso numa ação de família, quando a gente tem que fechar um pacote, que nem sempre é fácil? A questão da disparidade entre a remuneração. A experiência laboral, por vezes aquela mulher começou a trabalhar quando os filhos cresceram, está se inserindo, e aí vem um divórcio. É óbvio que não dá para dizer que ela está empregada e que ela tem a mesma condição. As condições são diferentes. Então não é simples assim, ambos têm carteira assinada e está tudo certo, ambos trabalham. A capacidade potencial para inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Por vezes não tem formação, por vezes já tem mais de 50 anos, que aí a gente sabe, de novo, voltando às estatísticas, a partir dos 50 anos no Brasil, para que a mulher se insira no mercado de trabalho, a gente tem aí um prazo mínimo de 10 anos para que ela consiga se inserir. Isso quer dizer que ela já vai estar com 60. E certamente, quando ela estiver com 60, os filhos já cresceram, né? Ela já não está mais, mesmo considerando a maternidade tardia. Então, é muito complexa essa questão do reinserção no mercado de trabalho. A questão da parentalidade responsável. Os pais não brigaram tanto pela guarda compartilhada, não queriam tanto a guarda compartilhada, era para fins de exonerar a pensão, será? Traz a paternidade responsável, né? Bate aqui no peito, é meu, vou resolver. Entendo que a mãe está sobrecarregada, a gente vai ver uma decisão aqui muito interessante. Maior proteção à vítima de violência processual, pilhas e pilhas de documentos sendo juntados, documentos ao contrário, documentos repetitivos, petições repetitivas, pedidos aleatórios. Quem não passa por isso? Quem não está passando por isso? Eu duvido que dessas pessoas todas, nossa quantidade de alunos aqui, 111 pessoas agora, deixa eu ver se até chegou mais alguém, que a gente não veja isso em ações, de partilha de bens, em ações de alimentos, em que a gente está discutindo essas questões. Coibir a procrastinação do feito. Não aparece em audiência, de novo, não aparece em audiência, justifica, não entrega os documentos no prazo, pede mais prazo. Por que não trazer o protocolo, pedir aplicação de multa? A gente tem urgência. A parte vulnerável, a mulher tem urgência nas questões, né? Reconhecimento de estelionato sentimental para fins de anulação de partilha, gente, isso é muito interessante. Tem uma decisão que depois eu encaminho para vocês que fala sobre isso. Uma mulher, aquela coisa desses relacionamentos que estatisticamente, de novo, a gente já sabe que tem um perfil. As mulheres entre 45 e 55 anos são as que mais se afetam, estão mais sozinhas. E assinam contratos, entram em sociedades, 3 meses depois, aí aquela pessoa vai morar com ela. Então, assim, se reconhece esse estelionato sentimental, se aplica o protocolo para anular qualquer efeito daquele contrato social,
das dívidas decorrentes dela, então a gente já vê decisões nesse sentido. Autorizar a quebra de sigilo bancário, não sei vocês, estou com uma dificuldade imensa, tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina, de conseguir a quebra do sigilo bancário. Acho que é um problema geral nos nossos tribunais. Tá nítido que aquele pai ganha muito mais, e a gente vê os sinais exteriores de riqueza e não consegue quebrar esse sigilo bancário. No entanto, para fins de recolhimento de custas iniciais, acho fantástico. Os juízes estão pedindo às mães que juntem. Eu recebi essa semana em São Paulo. 3 últimos extratos bancários. Isso não é quebra de sigilo bancário? Detran, é, imposto de renda, para provar. Isso para discutir alimentos dos filhos. Que em tese nosso STJ já definiu que filhos têm direito à justiça gratuita. Então a gente começa a perceber que a quebra vale para um lado. E onde é que entra o protocolo aí? Então tudo bem, a gente apresenta, ela não vai ter dinheiro mesmo, mas eu quero que apresente o do pai. E aí, gente, essa questão também da quebra do sigilo para fins de justiça gratuita ou de pagamento de custas, o protocolo tem sido aplicado demais. Por quê? Para conceder o acesso à justiça. Porque a mulher não entra na justiça, se ela tiver que recolher, ela não vai conseguir pagar, na grande maioria. E se ela não conseguir pagar, ela não tem direito à justiça. Está sendo vedado para ela o acesso à justiça. Então, a gente tem visto a aplicação do protocolo para conceder e que, se for o caso, ao final, seja revogado quando ela efetivamente receber, ou parcelado ou pago ao final, quando da partilha, não é quando acabar o processo. Quando acaba o processo, ninguém tem dinheiro na mão, principalmente a mulher de partilha de bens. Ainda tem a liquidação, ainda vai fazer o cumprimento de sentença, ainda vai brigar muito para conseguir. Então, quando efetivamente ela tiver comprovado o recebimento daquele patrimônio. Então, olha que interessante, olha que complexidade a gente está alcançando no nosso direito às famílias, né? Conceder a justiça gratuita, isso que eu falei para vocês. E outra coisa que a gente não via, autorizar a partilha parcial de bens. Gente, 10 anos, 15 para fazer uma partilha de bens. Enquanto isso, olha, os homens estão flanando administrando o patrimônio, surfando, e as mulheres vendendo as suas roupas, fazendo brechó, vendendo os móveis de casa. Eu tenho vários casos assim, de patrimônios consideráveis, vultuosos. Então, para aí. O que que é incontroverso aqui? Enquanto a gente está buscando bitcoins, enquanto a gente está buscando dinheiro na conta, quais são os bens incontroversos? Determina a partilha agora. E outra questão que não está aqui, mas que é muito importante, é o arbitramento de aluguéis também, que os tribunais normalmente atribuem após a partilha. Todo mundo sabe. Que adianta? Então, assim, se está na posse do bem, arbitramento de aluguel com base no protocolo para julgamento, com perspectiva de gênero. E aí eu trouxe a decisão que eu falei para vocês no começo, ó, no site do IBDFAN. Então acessem, se inscrevam, né, Berenice? Todos os dias a gente recebe essas novidades e aqui diz exatamente daquela situação que eu falei para vocês, ó. Trabalhou no consultório médico do ex-marido de 76 a 2007. Realizava atendimento de pacientes, organizava atividades administrativas, usava uniforme, gente. E coordenava as outras funcionárias. E aí a mulher estava com 74 anos. E aí ficou, então, houve o divórcio e o tribunal reconheceu, ó, e aplicou uma multa de R$ 300 por dia, limitada a 10 mil, caso ele voltasse atrás, não assinasse, não cumprisse a ordem judicial para assinar a carteira de trabalho e fazer os recolhimentos, porque daí tem a questão também da prescrição que a gente fica questionando. Sim, mas tudo bem, não recolheu, prescreveu? Não, não prescreveu, ó. Ele poderá requerer junto ao INSS o cômputo retroativo dos 31 anos de trabalho. Gente, que avanço! Que bom que nós conseguimos essa decisão, né? E aí aqui também, já me encaminhando para o final, sei que estamos todos cansados, começamos às 7, mas a gente tem tanta matéria e vocês vão ter tanta coisa ainda. O combate à violência contra a mulher, nós temos aqui essa decisão, deixa eu até me lembrar o que que foi aqui, dignar julgamentos contra crime. Ah, esse aqui é muito interessante, ó. Foi uma ação de anulação de para excluir a possibilidade de invocação pelas partes. Isso aqui foi o seguinte:
num processo criminal de estupro, o que estava inquirindo a testemunha? Essa é uma decisão bem recente, eu peguei hoje, incluí hoje no material, por isso que eu não estou tão lembrando tão rapidamente. Falando sobre a vida pregressa dela, o modo de vida com quem ela se relacionava, e estava na instrução, e era um crime contra a dignidade sexual muito pesado. Então, foi julgado procedente pedido para que se excluísse essa possibilidade de invocação. De o que ela fazia, com quem se relacionou, como se vestia, se gosta de decote, se usa saia curta, como se isso fosse possível para justificar uma violência sexual. Então, com base no protocolo, foi julgado procedente esse pedido para excluir qualquer questionamento na audiência de instrução com relação a isso. Então, olha, a gente tem aí alguns avanços. Aí, de novo, a questão ó, da capacidade do capital invisível, né? Que os filhos, então, os alimentos dos filhos, para serem arbitrados, devem ser levados em consideração este capital investido. A decisão é de Minas Gerais e é muito boa essa decisão, vale a pena pegar, né? E aqui ele discorre nesse agravo de instrumento também, ó. Ter-se em conta que o tempo investido na criação de um filho representa um capital invisível, que no tecido social atual geralmente é imputado desproporcionalmente à maternidade. Então, é imperativo levar em consideração essas horas de cuidado que se tem com dois filhos, com um custo invisível. Não pode, fiz um curso, tenho que trabalhar. Eu estou brigando num processo, parece piada, eu sempre gosto de trazer esse processo para o pai pegar todas as quintas-feiras. Ele só quer pegar de 15 em 15 dias na quinta, porque ele diz que tem que trabalhar. E exige que a mãe se reinsira no mercado de trabalho. E ela conseguiu um trabalho às quintas-feiras. Ela trabalha com mediação, enfim, às quintas-feiras ela ficaria. Então, a gente pediu, o juiz de primeiro grau negou, disse que o pai não tem condições, muito embora o pai, na ação, tenha pedido, o pedido dele é para passar uma semana por mês com o filho, uma semana alternada para cada um. Ou seja, quem pode passar uma semana inteira pode pegar toda quinta-feira. Se ele não puder ficar, a madrasta fica. Se ela não puder, contrata alguém. Alguém tem que cuidar desse filho. E aí a briga é essa, enquanto a mãe está se inserindo, conseguiu na quinta-feira e ela vai perder o emprego. Se ela perde o emprego, ele diz que ela não trabalha. E a gente entra naquele círculo vicioso sem saída. Então, gente, é para chutar a porta com o protocolo, né? Ah, acho muito interessante também uma decisão aqui que um dos pais, deixa eu ver, deixa eu até passar um pouquinho para frente. Um dos pais, opa, tô passando para trás. Ele entrou com um pedido de guarda da sua filha, dizendo que a mãe tinha mais dois filhos agora, num novo casamento, e, portanto, ele não estava cuidando daquela filha porque ela estava indo mal na escola. E ele, então, requeria a guarda daquela filha, unilateral. E a decisão, com base no protocolo, foi fantástica. Foi dizer o seguinte: não está achando que ela está cuidando bem, faça a sua parte. Estude com ela, pague uma aula particular, fique mais tempo com a sua filha, porque a sobrecarga materna, aquilo que nós falávamos antes, não é justificativa plausível para desqualificar aquela mãe e trocar a guarda. Então, se o pai está achando que a mãe não está conseguindo dar conta, e que, obviamente, é natural com uma sobrecarga, que ele faça, ele entre com a parentalidade responsável e faça a parte dele, com base, de novo, no protocolo para julgamento, com perspectiva de gênero, né? Então, aqui, essa decisão é grande, ele vai discorrendo tudo sobre isso, é muito interessante. Ele traz em 8 pontos para dizer isso e para ajustar também os alimentos, porque daí aquele pai pede para ficar com a guarda e diminuir os alimentos. Ele diz, não, peraí, eu vou aumentar os alimentos, então, porque daí ela tem condições de contratar alguém e você faz a sua parte e a questão está resolvida, né? Então, é isso. Bom, gente, com relação ao protocolo, eu acho importante a gente trazer também a questão da violência rapidamente, que criança não é testemunha de violência. Criança é sempre a vítima. Então, quando a gente discute a questão da guarda compartilhada, mas o pai não agredia aquela criança, né? E a mãe se defende e sabe do grau de agressividade daquele pai, a gente pode trazer a lei. O que que as nossas leis que protegem a criança dizem? E no fim das contas, a gente está fazendo uma venda casada, falando de criança aqui,
mas quem pleiteia é a mãe. E, portanto, ela precisa do protocolo do lado dela para justificar o pleito. O direito de viver sem exposição à violência, gente, as leis de prevenção à violência das crianças estão todas descritas aqui, ó. É um absurdo, né? As leis que defendem os interesses das crianças, elas são muito diferentes. Elas trazem exatamente a mesma coisa em vários artigos, mas trazem idades diferentes. A gente tem muitas contradições. No entanto, todas são uníssonas no sentido de proteger as crianças da exposição à violência. Então, eu não precisava do protocolo para entender que compartilhar uma guarda ou compartilhar a guarda até não é o problema, porque tem pai que compartilha a guarda e nunca convive, mas ampliar aquele direito de convivência ou fazer valer aquele direito de convivência quando há agressão é algo muito sério. A gente tem direito constitucional e todas essas leis, mas principalmente uma violação dos direitos humanos. E o protocolo traz isso, traz essa questão da violência nas questões de família e vai refletir na guarda. E aí eu trago dados de novo, do Futures Without Violence, que aqui a gente trata sobre os comportamentos abusivos, né? Comportamento de risco como suicídio, abuso de drogas e álcool, fuga de casa, enfim. Crianças que estão submetidas à violência, não diretamente, mas que foram vítimas de violência sendo testemunhas, elas têm todos esses comportamentos de risco, saúde mental, física, absolutamente mais fácil de ser corrompida, mental e física, tendem a se colocar em situações de risco. Então, como é que a gente faz, né? Quando a mãe está lá pleiteando, não, mas espera aí, eu tenho uma medida protetiva, eu quero ampliar para o meu filho. Será que a gente não tem que pensar melhor? Não, mas uma coisa é a relação do casal e outra coisa é da mãe e do pai, né? Dos filhos. E aí, de novo, estudos do Departamento de Saúde do Conselho de Justiça dos Estados Unidos dizem que 50% dos homens que agridem suas esposas frequentemente agridem seus filhos. Em algum momento isso vai acontecer, não tem meio agressor, né? Não tem gente que é um pouco agressor. Então, a gente já tem essa lei que diz quando há probabilidade de violência doméstica ou familiar, se impede a fixação da guarda compartilhada, que me parece que não está sendo aplicada, e a gente está nessa discussão. Então, o protocolo traz isso, acho que é bom a gente trazer esses dados, né? E é bem interessante. Por fim, mais 10 minutinhos aqui para a gente encerrar. Eu sei que a gente teria um pouquinho mais de tempo, mas é a nossa primeira aula e tem bastante coisa. O que que a gente vai falar sobre fraude na partilha, né? Protocolo vem assim para atropelar a fraude na partilha de votos. Estamos com eu muito positiva e feliz, né, gente? Já falando, vem para atropelar. Não sei. Vem como uma forma de resolução. Se vamos conseguir, vai depender de como vamos aplicar e se os nossos pedidos estão alinhados, estão sendo julgados. Mas a fraude na partilha age de forma desleal para ocultar bens que devem ser partilhados, para dissipar bens, para atrasar a partilha de bens, até que a parte desista, porque é o que acontece. A mulher desiste. No quarto ano, no quinto ano, ela está exausta financeiramente, endividada, como a gente viu, porque ela virou mãe solo, então a cada 10, 9 estão endividadas. E aí ela acaba aceitando qualquer acordo, qualquer valor e perdendo aí a grande possibilidade de discutir tudo aquilo que, portanto, a gente pode tentar a partilha parcial, a gente pode trazer aí a quebra de sigilo com base no protocolo, né? Então, essa fraude compromete a igualdade, a transparência e os princípios fundamentais, certo? E aí a gente tem ocultação de bens, subavaliação de patrimônio, coloca ali a divisão patrimonial, o dele vale muito menos, o dele vale muito mais, e a gente acaba deixando passar, tem que ter esse olhar atento, transferência fraudulenta para terceiros, falsificação de documentos, gente, tem uma decisão aqui, eu acho que até já passei rapidinho, mas vou falar para vocês, que na verdade a juíza condenou o melhor amigo do divorciando a litigância de má-fé e danos e ressarcimento, por quê? Porque ele passou a pagar o plano de saúde desse amigo, como forma de dizer que esse amigo não tinha condições e ele estava fazendo um favor.
E ela então determinou, com o uso do protocolo, a quebra do sigilo bancário para mostrar se não estava sendo devolvido esse dinheiro para ele. E restou provado que estava sendo devolvido. Então, assim, era um terceiro estranho ali que agiu e contribuiu na fraude, na partilha de fraude à partilha de bens, e uma fraude processual, e a juíza aplicou o protocolo. Então, efetivamente, a gente vê aí várias saídas para isso, né? Aqui algumas decisões muito interessantes que não teremos tempo para falar, mas a questão da idade da ex-companheira, a questão da violência doméstica. O que que acontece? Alimentos que já se encerraram há 2 anos, foram pagos durante 3 anos, se encerraram, mas ele cometia violência doméstica. E aí o que que aconteceu? Foi aplicado o protocolo dizendo para retomar o pagamento daqueles alimentos, mesmo já tendo terminado aquela união estável há 2 anos, pelo dever de solidariedade porque ela, em razão das violências que eram absurdas, ela entrou em depressão, ela ficou doente, ela ficou pelo INSS, e quando ela saiu do INSS, ela ficou desassistida. Então, o tribunal reconheceu essa vulnerabilidade dessa ex-cônjuge e trouxe, uma decisão utilizando aqui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Como forma de evitar discriminação e como forma de proteção, então, também. Aqui, a guarda unilateral, a mesma coisa. E tem uma outra decisão que eu quero falar para vocês, que eu achei muito interessante, que foi o pai pedindo simplesmente para que não reconhecesse o filho que ele registrou, um filho registral, que não era dele. O pai nunca compareceu, registrou a época do nascimento, nunca foram casados. E anos depois, a mãe ingressou com ação de alimentos. O filho tinha 8 anos. E aquele pai disse: não. Ela mantinha relação com todo mundo. Eu nem sei se eu sou o pai. Pai registral, gente. E desqualificou a mãe, e o tribunal utilizou o protocolo e disse: olha, pouco importa se você é o pai ou não, você é o pai registral, nem um DNA vai tirar a sua condição, e, portanto, pediu então para que ele deixasse, riscasse no processo todas as falas de desqualificação dela. Então, assim, temos algum avanço, né? E, de novo, para encerrar, a violência processual ou lawfare, que traz todos esses atrasos processuais e que o protocolo tem se utilizado. Então, sim, gente, usem o protocolo, peçam aplicação de multa, peçam expedição de ofício para a OAB, peçam, ingressem, façam, registrem o boletim de ocorrência, porque daí também entra na esfera criminal. Vão pedir, o pai pode responder por estelionato patrimonial, quando há essa violência processual. Então, está se furtando de receber citação, tudo aquilo que eu já falei, vários fundamentos, que não, várias petições desprovidas de fundamentação, né? Cultura para desmerecer argumentos contraditórios. Então, em vez de utilizar o direito, só tumultua o processo, dissemina os estereótipos, procrastina a partilha. Então, isso tudo a gente pode também utilizar o protocolo. Ah, tá aqui a decisão, eu não tinha perdido, não. Eu coloquei hoje também, ó. Juíza condena homem por violência processual contra ex-esposa de amigo. Então, ex-esposa de amigo, ele resolveu fazer uma boa ação, seu amigão, pagou ali o plano de saúde de 3.140, pedindo ressarcimento. A juíza disse: ressarcimento não, de jeito nenhum aqui. Você está cometendo fraude, você está estimulando a fraude processual e você vai responder, inclusive, civilmente. Muito interessante. Dissolução de sociedade, gente, aquilo que eu falei para vocês, sociedade monta um contrato social, daqui a pouco começa a vender patrimônio, daqui a pouco começa a endividar o nome daquela mulher, e aí a possibilidade de anular esse contrato social com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Essa decisão é muito interessante, foi uma colega juíza na verdade, desembargadora do Rio Grande do Sul que me encaminhou. Ela disse: Ana, foi incrível, muito nítida a violência sentimental e a violência patrimonial, e eu anulei, porque daí ele foge um pouco da vara da família, né? Eu anulei aquele contrato social daquela empresa. E a gente fica, às vezes, pensando qual é a jurisdição, como é que a gente vai discutir, mas esse não era um bem que entrava na partilha, então ela fez com que cessassem os efeitos, e já no tribunal. Então, acho que foi uma belíssima decisão.
Então é isso, gente. As questões aqui de gênero, ó, o que que a gente precisa levar em consideração com o protocolo? Toda a questão da palavra da vítima, do direito a ressarcimento quando há violência, né? Do respeito à dignidade sexual, trazer também as questões de oitiva especializada para identificar a alienação parental, porque a gente pode utilizar o protocolo. A defesa mais comum de pais é que as mães estão alienando seus filhos quando, claro, temos várias discussões, mas boa parte da situação real fática as mães estão sobrecarregadas, os pais deixam de ver os seus filhos e às vezes não acontece alienação, né? Às vezes essa alienação não acontece. Existe? Existe, em grande monta existe, mas que a gente tem que ter o cuidado, no motivo especializado, um olhar pelo protocolo para não sair alegando isso em forma de defesa, né? Para fazer uma entrega legal dessa criança. E aí, gente, vou passando aqui os últimos julgados para você. Ação de anulatória de contrato de união estável também é muito interessante, ó, utilizando o protocolo, porque hoje eu discuti isso no escritório, na nossa reunião de pauta. Qual é a ação mais difícil de se ganhar? Tem uma colega que fala para mim, Ana, gosto de dinheiro no bolso, eu pego ação anulatória, eu amo contestação de ação anulatória, porque você vai ganhar. Você contesta e ganha. Agora, ingressar com uma ação de anulação de partilha, provar que houve coação, provar que houve isso, muito embora, na maior parte dos casos, quando há violência, por exemplo, é óbvio que pode ser anulado, mas a gente tem muita dificuldade. Então, aqui, ó, violência perpetrada durante a convivência vicia o consentimento da parte pela coação, o que leva à anulação da partilha. Gente, isso é novo. A gente está dizendo que está trazendo a violência contra a mulher para o campo real e analisando a consequência disso. Então, aplica o protocolo para sim. Não entra só ali, houve vício de consentimento. Não, calma, houve violência. Então, a gente consegue aplicar, e até em razão da ocorrência de relação assimétrica. Aplica o protocolo, vamos anular essa partilha e começar de novo, né? Aqui a questão de fraude. Verificada a severa desproporcionalidade da partilha, viciado o princípio da dignidade, possibilita a anulação do ato, e aí a gente traz o protocolo. Então, gente, são inúmeras as nossas possibilidades. O que que nós precisamos fazer com o protocolo? Precisamos ler. O protocolo precisa estar impresso na cabeceira da nossa mesa, do lado do nosso computador, para que a gente entenda. A gente tem Eu dei poucas possibilidades nesse curto período que nós temos. Vocês têm aí quartas-feiras, mais 3 quartas-feiras com excelentes professores para entender tudo que nós temos para fazer. Então, vamos difundir, vamos requerer, vamos fazer os pedidos. Como eu falei para vocês, se não for apreciado, agravem, embarguem, apelem, tragam isso como matéria de defesa dos seus clientes e vamos fazer uma luta conjunta para nosso protocolo ser difundido e ser julgado aí pelos nossos tribunais com bastante carinho, né? Deixo para vocês uma frase que as mulheres, na verdade, não precisam ser defendidas e referenciadas, só precisam ser tratadas como seres humanos iguais. E é isso que a gente pretende, é isso que a gente espera com esse curso. Muito obrigada pela presença. Professora Maria Berenice, muito obrigada por estar aqui até essa hora. Eu sei da sua exaustão. Eu amo você. Você é minha grande. Eu tenho uma imensa admiração e sigo os seus passos. Eu sempre te trago como exemplo de força, de coragem e de potência. Precisamos de mulheres como você, que são raras nesse mundo. Então, muito obrigada. Muito Ó, obrigada a todos e todas. E vou passar a palavra para a senhora encerrar, que eu acho que é o que todos esperam. Só um minutinho antes, Ana. Ai, Era Luciana, que bom que Pronto. você chegou, não te enxerguei aqui. Isso. primeiro assim, ó, adorei tudo, não sei como é que juntar todo esse material, mas tem milhões de pessoas, e eu sou uma delas, pedindo que tu disponibilize essa matéria, essas tuas transparências, porque, não sei se é esse o nome que se usa hoje em dia, antigamente era. Não é. Porque, assim, nós precisamos despejar todas essas decisões no site do BDFAM. Então, tu manda que eu me encarrego de fazer isso. Pode deixar, faremos.
Ah, Isso, então, e assim, só dizendo primeiro, né, Berenice maravilhosa, como sempre, né, nossa mulher força e inspiração, né, a tua, a tua vivência, a tua atitude é uma inspiração para todas, né, então isso é tão bacana, saber que a gente tem como, a quem seguir e a quem referenciar, né, todas as tuas lutas, todas que tu encabeçasse, vieram aí com grandes resultados. Ana Paula, querida amiga, mas não mais, muito mais do que amiga, maravilhosa, né, com essa aula, com esse material. Acho que tivemos uma excelente abertura para o nosso curso, né, para dar aquele gosto assim, temos muito mais a estudar e temos muito mais a fazer. E sim, eu lembro, Berenice, acompanhando lá, desde naquele momento da luta dos casais homoafetivos, né, como era importante que a gente batesse, vamos acreditar, a gente vai tomar vamos acreditar, e é a mesma coisa no protocolo. E quero dizer para você o seguinte, hoje, na nossa jurisprudência do IBDFAN, já falando isso, gente, eu ia falar isso, a Berenice já até adiantou. Hoje estive em reunião com o Roner Maria José, lá do nosso IBDFAN, porque nós temos uma comissão de jurisprudência, onde nós estamos trabalhando vários assuntos. Depois fica o convite para quem quiser conhecer, né, também a comissão. É, nós fizemos vários ajustes recentes nisso, e um deles que já está combinado com a Ana Paula também, que agora a Berenice também já reforçou, nós vamos fazer um tópico ali específico nosso banco de jurisprudência só das decisões de aplicabilidade do protocolo para que a gente possa reverberar utilizando a força do IBDFAN, esse instituto maravilhoso, que esteve aí nas maiores decisões importantes, nos momentos mais críticos do direito de família, nos momentos que mais saiu de decisão, o IBDFAN estava lá. E não será diferente nisso tudo. Então, já temos isso. Outra coisa, quanto ao material, pessoal, muita gente pedindo no chat, Ana, e aí eu vou dizer o seguinte: não vou dizer a vocês que vamos remeter a e-mail de todos. Isso eu preciso, existe um procedimento para isso, mas tenho uma ideia muito legal. E aqui a gente tem outras pessoas que estarão nos outros dias. Eu acho que tava, a Gabriela está aqui, eu acho que eu vi a Luciana entrando. Quem tiver por aí, abre a câmera, né? A Luciana Cascais, eu tinha visto entrando, tá aí, né? A Gabriela tá aí também. Eu tinha visto a Júlia entrar, não sei se ela ainda está aqui. Eu vou fazer uma outra ideia para vocês. Nós vamos criar um drive, uma pasta, tá? E depois eu vou compartilhar com vocês por QR Code e vocês acessam. A gente faz um QR Code já na próxima aula e os professores aqui vão botando o material ali dentro para que a gente possa utilizar e reverberar toda essa questão dessa pesquisa. Além disso, né, vocês sabem que tem os livros e as obras publicadas, tem vários textos publicados nesses dois volumes que já tem do livro do protocolo para julgamento e perspectiva de gênero, mas tem uma frase que eu achei sensacional, Berenice, de uma magistrada nossa, a Ana Luísa, que ela fala assim: parcial é o juiz que não aplica o protocolo, porque ela foi acusada de ser parcial por aplicar o protocolo para mulheres. E aí, em resposta, ela escreveu um texto que está nesse livro, e a conclusão dela é: parcial é aquele que não aplica. Então, isso é uma grande reflexão entre diversos outros temas. O livro, Paula, o livro o nome é exatamente Protocolo, é isso, Ana Paula, Luciana, que são organizadoras, né, do livro, Protocolo para Julgamento e Perspectiva de Gênero. No nosso último encontro, nós estamos planejando aí esse aí, Berenice, esse mesmo, obrigada. Tá? A, Nós vamos, no nosso último encontro, estamos planejando a possibilidade de fazê-lo híbrido, então quem estiver em Florianópolis poderá vir conosco aqui de acompanhar. avião eu vou. Ah, eu acho que agora, a partir de junho, vai ter o voo direto, Berenice, pelo que eu estava vendo. Ai, graças, estamos esperando esse voo direto Florianópolis-Porto Alegre. Não, Ah, e aí vai ter já também a prévia do terceiro livro. A gente tem muitos projetos aqui.
Então, vai ser muito bom ter a tua presença. Luciana, eu quero me desculpar, não tinha te visto no meu quadradinho aqui. Imagina que esses Você já tinha por isso que eu voltado. falei, que esses quadradinhos aqui, eles enganam a gente. E Estava aí desde o começo. não, é que eu só Ela, fechei a janela um isso. pedacinho de tempo que eu fui administrar coisas na casa, porque como uma mulher, né, eu tenho aqui diversas outras funções, mas estava ouvindo o tempo inteiro. E assim, não sei se eu estou enganada, a Luciana Cascais, nós estamos ainda recebendo artigos para a próxima edição do livro, não é isso? Posso É o dia mandar 13, né? Claro. Foi, foi estendido o prazo até junho. Claro, Berenice, que Imagina se honra. pode ser eu. Imagina. É, para nós, maravilhoso isso. Ah, então acho que é nessa união e refaço as palavras, acho que a Ana Paula comentou o fato de nós temos colegas homens aqui também assistindo, um grande número, o que nos comove, porque isso não é uma pauta de mulheres, isso é uma pauta social, é uma pauta muito maior, né? E muitas vezes a gente acaba tendo grupos muito femininos nisso, mas para quem está atuando no direito de família, Berenice falou, claro que o protocolo é muito mais amplo do que direito de família, né? Mas aqui boa parte de nós acaba puxando para isso, até porque existem muitas ligações diretas nisso, do nosso dia a dia com a aplicabilidade. Então não tem como a gente não tem como. Eu tenho ficado muito contente em ver o crescimento de colegas pedindo aplicabilidade do protocolo. Isso tem me dado bastante alegria em ver isso. Gente, assim, sobre a presença, só para dar mais um recado também, vocês têm que alterar o nome e botar inteiro. Para alterar, vocês vão na janelinha de vocês, tem 3 pontinhos ali, e ali tem o renomear. Sabe, quando vocês estão na janelinha de vocês, no quadrado onde vocês estão, com a tela fechada, tem um renomear ali em 3 pontinhos. Para a gente poder fazer Isso, eu já vi que algumas pessoas fizeram, para a gente poder fazer o controle da presença. Mas é isso. Agora, sim, encerrando, abro a palavra. Se alguém quer fazer algum comentário, colocação. E Berenice, eu só te interrompi, Berenice, na verdade, é porque eu queria só dar esse Né? agradecimento para ti também. Ah, Se não. Se não, é só nós que temos a agradecer a presença de cada um de vocês. Contem com a Escola Superior da Advocacia, aqui em Santa Catarina. Contem com o IBDFAN, esse instituto maravilhoso, né, que só nos traz alegrias, inspiração, na verdade, né? Faz a gente acreditar que o mundo pode ser melhor com o nosso trabalho, que não é fácil ser advogado de direito de família. Nós trabalhamos com as pessoas em momentos muito difíceis, com muitas dores, mas quando a gente consegue fazer uma pessoa, né, uma vida, uma família um pouco melhor, isso nos dá uma realização, uma alegria. O IBDFAN está sempre presente nisso, né? Entrem lá no IBDFAN, vejam a nossa parte de jurisprudência que está sendo bem trabalhada com carinho, gente, um banco especializado e seguro, né? Não é que nem o ChatGPT aí que às vezes nos engana aí com decisões, então a gente tem todo esse carinho, esse cuidado. Aguardamos vocês nas próximas aulas desse curso e quero dizer para vocês que amanhã. Opa, tá. Isso, Jesus. Fui eu? Isso aqui não. Se fui eu não sei o que que eu fiz. Mas queria dizer que amanhã também vai começar um curso na ESA online sobre alimentos sensacional, gente, com professoras de vários lugares do Brasil. Então também fica o convite, né? Já entraram aqui na nossa página da ESA, podem entrar lá e ver. Vão ser 4 encontros também igual esse. Tá bom? E era isso, gente. Muito obrigada por tudo. A Júlia colocou ali o link no chat para quem tem interesse no livro, ó. Então, quem quiser dar uma olhada ali, já pode pegar as referências e tudo mais. A Júlia que vai estar aí no nosso último encontro, onde nós pensamos aí nessa questão híbrida aí que está sendo planejada. Depois a gente vai combinar isso aí, pessoal, tá? Nas próximas aulas a gente combina essa dinâmica para quem quiser vir aqui na sala da ESA e a gente. Claro, né? Tem muita gente de longe, que alegria, gente. Hoje tinha gente de Goiás, Rio de Janeiro, São Mato Paulo, Grosso, São né? Paulo. Rio Grande do Sul, Paraná, que eu fui vendo ali que foram se identificando, olha que Minas alegria, né? Gerais, Bahia, Bahia, olha só que legal. né? Minas, olha que lindo, gente. É assim, a gente O é Ceará, Ceará. é verdade.
A de Belém, a Larissa, que legal. Então vejam, né, o online nos permite estarmos em tantos lugares, né? E com tantas pessoas, Fortaleza. Olha que lindo, gente. Olha, muito Estou obrigada orgulhosa pela da ESA e do presença. IBDFAN, Luciana. Estamos muito É, felizes. Santa Catarina está buscando isso e vamos lá, gente. IBDFAN, se inscrevam. Temos muito, muito mais. E o curso aí está belíssimo. Hoje foi só o início de isso. várias outras aulas excelentes Vamos, que vocês terão. Luciana, obrigada pelo vamos convite. fazer vamos fazer uma fotinho, doutoras, para Vamos, Denise, vamos. Quem quiser sair, aparecer. A Denise, a comissão, Denise, agora que tu estás, como está o nome? combate à Combate. violência doméstica, Comissão Estadual da OAB. Isso, Aham. a comissão estadual. A presidenta com já belíssimo trabalho, a Denise, nossa grande parceira aí. Eu te perguntei o nome da comissão porque eu podia falar errado, né? Porque ela já foi modificado o nome e então tá bom, eu vou fazer um print aqui, peraí, eu faço também, mas vocês façam também, quem quiser. Ainda tem várias pessoas que não abriram a janelinha, mas quem quiser aparecer, é só abrir. Um, dois, três e peraí, tô indo, tô fazendo print, gente. Depois eu coloco ali. Muito obrigada novamente e uma boa noite a cada um de vocês e até a próxima quarta-feira. E a Berenice, até a próxima. A Berenice está devendo uma vinda aqui para Floripa, mas nós vamos esperar os aviões estarem ordenados. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau, queridos. Tchau, tchau.